O Revista Novo Tempo começa agora e hoje, mais uma vez, vamos à República Dominicana. Semana passada, vimos que um novo grupo de voluntários chegou para reforçar a missão. E hoje, você vai se emocionar juntamente com esses voluntários que têm sido impactados pela missão. A construção de templos e escolas e a doação de cadeiras de rodas tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, mostrando que servir promove transformação para quem recebe, mas também para quem se dedica à obra. É a partir de agora no Maranata Histórias de Missão. No último dia da viagem, os voluntários tiveram a oportunidade de montar e distribuir cadeiras de roda em colaboração com a organização sem fins lucrativos da Flórida, Share the Love. É uma grande oportunidade em conjunto com 3 organizações, onde a Share the Love está levantando fundos para as cadeiras de roda, enviando para cá, para a República Dominicana, cadeiras novinhas. E, bom, a igreja daqui identificou as pessoas que vão receber as cadeiras e nossos voluntários vão ter a oportunidade de distribuir para as pessoas. Bom, e essa interação é muito significativa. Então, eu acho que uma cadeira de rodas é somente um instrumento para você expressar um profundo sentimento de amor por outra pessoa. E eu fico muito feliz que a Share the Love nos permite experimentar isso. A cadeira de rodas se torna um instrumento para você presentear a si mesmo e levar essa cadeira de rodas para uma pessoa. É incrível. É uma experiência incrível. Foi uma grande celebração. É muito importante as pessoas poderem se movimentar por aí e chegar aonde precisam ir sem se sentirem tão limitadas ou dependentes. Então eu acho que é um lindo gesto de bondade levar as cadeiras de roda para pessoas que estão esperando por elas e precisando delas e das igrejas fazerem parte disso. Eu acho que é uma colaboração fantástica. Como os milhares de voluntários da Maranata antes deles, a equipe da Advent Health não veio à República Dominicana para umas férias relaxantes. Eles vieram fazer uma diferença. E mesmo trabalhando sob o sol escaldante, eles estavam animados. Toda manhã a gente se levanta dolorido e cansado, mas quando a gente chega aqui, a gente está pronto para trabalhar e construir e doar para a comunidade. Embora tenham atendido centenas de pacientes, eles estavam renovados. Traz de volta aquela humildade e te faz lembrar a razão pela qual você começou a querer servir os outros. E o quanto que servir aos outros é servir a nós também. Eu acho que, como eu disse, nos traz de volta ao começo. Nos recarrega um pouco. Ao dar, eles recebem. Eu fiz uma família. Eu fiz uma família em 3 dias, com pessoas que não conhecia. As conexões humanas são uma loucura. Não dá pra explicar num livro. E o que o coração sente, aquele aperto lá dentro, não dá bem pra explicar. Eles pegaram 25 pessoas, colocaram numa sala, colocaram num ônibus, colocaram no avião e numa casa e disseram: vocês vão trabalhar juntos. E nós nos apaixonamos um pelos outros. E é uma loucura. É uma experiência reconfortante e... Eu sou muito agradecida mesmo. Eu tô louco pra voltar pra minha família e pros meus filhos e compartilhar com eles o que nós fizemos aqui e trazer meus filhos, quero trazer eles. Mas mesmo sem minha família aqui, essa família vai estar sempre comigo, sabe? E todos que eu conheci aqui, todo mundo, e eu vou levar isso comigo e compartilhar com as pessoas com as quais eu vou interagir de agora em diante. Além de estarmos nos conhecendo, nos unindo, também estamos compartilhando nossos sofrimentos e nossas histórias. E, sabe, muitos de nós estamos levando conosco alguma coisa que precisamos há muito tempo, que é sair da nossa vida rudimentar, sempre muito ocupada, dar um passo para trás e nos enxergar fora da nossa zona de conforto, para também poder nos criticar. Eu acho que servir
uma transformação. Uma experiência. Você sabe que Jesus disse: eu vim para servir, não para ser servido. E quando você faz isso, é uma transformação. Muda a maneira como vemos os outros, muda a maneira como vemos as outras culturas, muda a maneira como vemos outras pessoas. E nós começamos a ver, pelo menos por um período de tempo, começamos a ver a vida numa perspectiva diferente. E eu acho que esse é o poder do serviço. Servir é uma transformação. Você viu um dos voluntários dizer isso e verdadeiramente, quando nos dispomos a ajudar o próximo, não apenas impactamos vidas, mas também somos transformados no processo. O voluntariado é uma expressão genuína de amor, empatia e solidariedade que reflete Jesus. Em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 10, diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas diversas formas. Ao servir, desenvolvemos humildade, aprendemos a valorizar as pequenas coisas e fortalecemos laços com a comunidade. Então, se você está com problema, se envolva com o voluntariado. O voluntariado nos ensina que se doar em prol do outro é muito mais gratificante do que receber, pois nos conecta ao propósito maior de ser luz no mundo. Seja através de pequenas ações ou grandes iniciativas, toda forma de serviço gera impacto, que nós possamos cultivar esse espírito de serviço, lembrando que ao transformar a vida do outro, também transformamos a nossa no processo. E no Revista Novo Tempo de hoje, você vai se emocionar com mais histórias inspiradoras de pessoas que decidiram dedicar suas vidas ao próximo e contribuir para o crescimento do Evangelho. Olha só. Cão Terapia. Escolas adventistas do oeste do Paraná colocam cães nas salas de aula para levar amor e acolhimento aos alunos. No quadro Missão 360, você vai ver como os brasileiros encontram união e fé na Argentina. Uma comunidade adventista brasileira está crescendo e se fortalecendo em Buenos Aires. Na véspera do Dia Internacional da Mulher, um cordel super especial vai contar a história de uma professora que se esforça para ser o que Deus sonha para cada mulher. E você confere ainda o último episódio da série A Ciência da Oração. Tudo isso a partir de agora no seu Revista Novo Tempo, que já está no ar. De março, Dia Internacional da Mulher. Para a Igreja Adventista, é dia de celebrar aquelas que vivem os propósitos e a missão de Deus em suas vidas. Aqui no Revista, não poderíamos deixar de homenagear aquelas que no lar, na igreja, no trabalho, na faculdade e em qualquer ambiente que estão, são capazes de impactar vidas. Rebeca Ricarte conta agora em Narrativa de Cordel a história de uma mulher assim, que é pura inspiração. Confira. Dizem que mulher forte é mulher independente. Repare, por na Bíblia que eu li foi diferente. Esté, Joquebede, Ruth, Ana, é cada história poderosa. E claro, tem aquela de Provérbios 31, a tal da mulher virtuosa. Dizem que o valor de uma mulher assim vale mais que diamante. Aí pensei com meus botões, uma história como essa daria um caos fascinante. A lista é meio grande. Tem que ser sábia, trabalhadora, cuidar da família, sem deixar de ser forte, generosa, íntegra e temente ao Senhor todo dia. Pois pronto, se já estava difícil, agora foi que piorou. Oxi, pera, e não tem Kátia, também conhecida como a esposa do pastor, de Pau dos Ferros, lá no Rio Grande do Norte. Ela é pura inspiração. Esposa e mãe dedicada, trabalhadora arretada e serva de corpo e coração.
De segunda a sexta, 5 da manhã em ponto, ela já tá aí prontinha. 160 quilômetros de ida e volta para dar aula na zona rural. Pense nessa labuta todo dia. Para muita gente, essa canseira seria desculpa suficiente para dizer que não tem tempo. Mas Kátia tem identidade missionária. E para toda mulher, é digna de ser exemplo. O segredo? Sua melhor amiga não é outra senão a palavra do Senhor. Nela medita a todo instante, pois reconhece que sabedoria é o dom que mais precisa do Criador. Foi aí que das profecias se tornou grande conhecedora. E não é que até o primeiro lugar no Boa de Bíblia conquistou. Mas o maior prêmio foi enxergar que esse conhecimento deve ser usado para levar mais pessoas ao Senhor. Agora me diga, tem independência num mundo que se compare a depender desse jeitinho de Deus? A mulher virtuosa primeiro não desgruda do pai. E aí, minha filha, o pai cuida de tudo que é seu. Agora deixa eu te dizer, ele também nos chama para essa jornada gloriosa. Fácil não vai ser, mas vai ver mesmo que foi por isso que ele deu o nome de Mulher Virtuosa. Que lindo cordel e que história inspiradora. Bom, você já imaginou uma escola onde, além dos professores e colegas, você também conta com um amigo de 4 patas para ajudar nos estudos e no bem-estar emocional? Pois essa realidade já faz parte do dia a dia de alunos das escolas adventistas do oeste do Paraná. O repórter Jackson França foi até lá conferir essa novidade que tem encantado estudantes, pais e professores. Acompanhe. Dizem que a escola é a nossa segunda casa, mas agora ela também virou o lar da Mel, da Cacau e da Amora. Essas cachorrinhas estão conquistando corações e ajudando a transformar o ambiente escolar. Mas como essa ideia surgiu? A ideia surgiu do reconhecimento da necessidade de acolhimento dessa geração. E mais, esses meninos, eles lidam com muitas questões de ansiedade, questões emocionais, sociais. E a chegada da Cacau trouxe a eles um ponto de contato, aumentando a interação entre os estudantes. Então, para todas essas questões, a Cacau é nossa grande aliada. A ideia de trazer os cães para o ambiente escolar nasceu da necessidade do acolhimento emocional dos alunos. Com sua presença tranquila e carinhosa, Mel, Cacau e Amora passaram a fazer parte da rotina da escola e trouxeram mais do que alegria. Ajudaram a melhorar a convivência e o desempenho dos estudantes. Então, eu acho que a Amora, ela é um estímulo, né? Porque quando a gente está ali na rotina cansados da escola, quando a Amora ela chega ali na sala, a gente acaba se alegrando, todo mundo vai lá para fazer carinho nela. Então, ainda toda a escola que tem um animalzinho como estimação. Então, eu acho que a Amora, ela traz ali de uma forma muito positiva para a nossa turma em geral e a escola. O impacto da Amora na nossa escola tem sido muito positivo. Os alunos estão muito felizes, engajados. A adaptação dos alunos foi muito boa também por termos a Amora na escola. Temos, assim, como resultado muito positivo e muito satisfatório aqui na nossa escola. Tem sido realmente uma bênção para a escola e para os nossos alunos. A empolgação com a rotina escolar aumentou e, para muitos, a convivência com os cães tem sido uma iniciativa extra para enfrentar desafios diários. Então, a gente vai trabalhar a parte na questão de obediência básica da Mel, que a gente já está trabalhando, e a parte de socialização dela, para ela ter um bom convívio, né, com o pessoal. E por ela ser uma Golden, a gente tem que trabalhar, ensinar ela a ser calma, né? Então, para ela poder, que na hora que ela estiver em contato com o pessoal em sala de aula, ela tem que se permanecer tranquila, né, para não causar a distração dos alunos, né? Então ela vai ser, vamos dizer que ela vai ser mais um aluno dentro da sala. Se antes a escola era um lugar apenas de aprendizado, agora ela também é um espaço de afeto, acolhimento e alegria. O carinho por esses animais é tanto que os alunos têm até um horário preferido do dia. Quem diria que ir para a escola ainda poderia ser muito mais divertido. Então, a Mel é uma cachorra muito divertida, né? E às vezes quando eu brinco com ela, ela me acalma assim na aula, consigo me concentrar mais nas aulas, fazer a tarefa melhor.
e ela me ajuda bastante com isso. Hoje nós temos um colégio muito mais feliz, né? Os alunos, eles têm alegria em chegar no colégio. Mas um dos fatores que mais mudou aqui é que os alunos agora chegam mais cedo. Nós temos menos problemas de atraso no colégio, porque eles querem chegar cedinho para brincar com a Mel. A Mel trouxe alegria, trouxe mais empatia, eles se preocupam com o ambiente, se preocupam com o barulho, com a questão do lixo, da hora do recreio, de não deixar lixo caído no chão, porque senão a Mel pode comer e fazer mal. Então nós temos muitas mudanças no colégio, esse é só um pouquinho delas, tá? Mas a Mel com certeza trouxe muita alegria para o ambiente escolar. Que legal! E como você já sabe, toda sexta é dia de ficar por dentro das novidades da Rádio Novo Tempo. Patrícia e Daniel estão chegando com as informações. Boa noite, gente! Oi, boa noite para toda a equipe do Revista Novo Tempo. Feliz sábado também para você que nos acompanha agora na TV. Quero desejar também um feliz sábado para o Daniel. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Patrícia. Feliz sábado para você. Feliz sábado para você que nos acompanha aqui no Revista Novo Tempo. E é claro que a gente tem que voltar aqui toda semana para te lembrar que a Novo Tempo também é rádio, que você pode levar mensagens de esperança, muita música, também informações 24 horas por dia para qualquer lugar. Pois é, Paty, mas alguém deve estar pensando, mas aqui na minha cidade não tem Rádio Novo Tempo. Como eu faço para poder ouvir? Bom, nós temos 18 emissoras espalhadas por todo o Brasil e se na sua cidade o sinal não é alcançado, faz o seguinte, pega agora o seu celular e faça como milhões de pessoas. Aponte para esse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, baixe o nosso aplicativo e você vai poder ouvir a Rádio Novo Tempo a qualquer momento, de qualquer lugar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bem fácil, hein? E aí, já deu tempo de baixar aí o aplicativo da rádio? Vou deixar aqui, ó, o QR Code aqui na tela. Enquanto isso, vou contando para você o que você encontra na programação da rádio em rede nacional. Bem cedinho, das 6 às 8 da manhã, tem o Manhã Novo Tempo, que é o jornal da Rádio Novo Tempo com as principais notícias do Brasil e do mundo, que é para você já começar o dia muito bem informado. Depois a gente volta em horário de rede nacional às 11 horas da manhã com o programa Vida e Saúde, onde conversamos com profissionais da área da saúde sobre temas relevantes e também atuais. E na Rádio Novo Tempo também tem o Clube da Música, do meio-dia à 1 da tarde. Nesse programa você acompanha a música ao vivo e também aquele bate-papo com os cantores que fazem sucesso aqui na programação da rádio. Voltamos para todo o Brasil às 5 da tarde com o Além dos Fatos, o programa que tem formato de podcast e traz debates inteligentes sobre assuntos do dia a dia com embasamento bíblico, é claro. Esses horários que a gente te falou aqui são de rede nacional, mas temos 18 emissoras locais com mais de 40 locutores que te fazem companhia 24 horas por dia. E você, já baixou o nosso aplicativo? Ainda não? Aponte agora o seu celular aqui, ó, para esse QR Code que está aparecendo na sua tela, baixe o aplicativo da Rádio Novo Tempo e nos leve para levar uma programação para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo a voz da esperança. E a gente vai ficar aqui, ó, te esperando, tá bom? Feliz sábado e a gente volta com o Revista Novo Tempo. E hoje, no quarto e último episódio da série especial A Ciência da Oração, vamos descobrir como práticas de oração podem transformar a vida espiritual e trazer benefícios para a saúde física e mental. Você vai aprender como incorporar a oração à sua rotina diária e fortalecer tanto o corpo quanto a alma. Vem com a gente explorar o poder da oração. Orar não é apenas falar com Deus, é criar um espaço de conexão, fortalecimento e paz. E aqui no Hospital Adventista de Manaus acreditamos que a oração é parte essencial do cuidado com a saúde. Chegamos ao último episódio da série A Ciência da Oração e hoje vamos explorar como tornar a oração uma experiência prática, transformadora e enriquecedora. Como podemos orar de forma mais profunda? Quais hábitos podem fortalecer nossa vida espiritual e emocional? Acompanhe este episódio especial e descubra como a oração pode fortalecer tanto o corpo quanto a alma. O próprio Jesus, antes de enfrentar a cruz, ele orou no Getsemane e encontrou forças para seguir adiante. Davi, nos Salmos, por exemplo, fala sobre como a oração o sustentava nos momentos de perigo. E Paulo nos ensina a orar sem cessar,
por isso nos mantém conectados a Deus. A oração não é só um pedido de ajuda, é também um encontro com Deus que renova todo o nosso espírito. A oração é uma conversa com Deus. Ellen G. White, no livro Caminho a Cristo, ela diz que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Então não há uma fórmula secreta para a oração. Existem vários motivos do porquê que muitas das nossas orações elas não são respondidas. Uma delas é, primeiro, nós não sabemos orar da forma correta. E segundo, nós precisamos entender que a vontade de Deus ela precisa ser soberana. Existem algumas orientações, por exemplo, você começa a oração agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele fez por você e mesmo agradecendo pelas dificuldades e as tribulações pelas quais você está passando. E também colocar diante de Deus as suas dificuldades, as suas dores e ser sincero diante de Deus. Você não precisa ir com algo formal na oração. Você fala as palavras que estão dentro do seu coração, que você sabe falar. E uma coisa muito relevante da oração é que ela precisa ser terminada em nome de Jesus. Tudo aquilo que você pede precisa ser feito em nome de Jesus, porque foi assim que o nosso Senhor nos ensinou. Se acredita que de cada 10 pacientes infartados ou cirurgiados do coração, 8 podem evoluir com ansiedade e depressão. E estudos randomizados demonstrou uma redução de mais de 30% de distúrbios de saúde mental em pacientes que praticavam oração. Então, quando a gente começa a entender que nós estamos falando de um remédio físico que tem uma série de efeitos colaterais, estamos falando de uma coisa que você pode fazer na tua casa, sem custo, a qualquer momento, e que não vai te dar efeito colateral danoso, e sim efeitos colaterais positivos. Na doença também há um propósito. Às vezes, o propósito é o crescimento espiritual da própria pessoa. Às vezes, há uma relação com a família. Nós vemos aqui pessoas que no momento de doença têm um encontro consigo mesmo. Hoje, eu digo que eu sou uma filha de Deus que pode receber muitos nãos. Eu estou acostumada com os nãos de Deus. E o meu senso do amor de Deus por mim não vai diminuir com o não dele. Isso requer maturidade espiritual, Porque a imaturidade espiritual, ela me leva a acreditar que eu tenho que receber só sim e que todos os meus pedidos precisam ser atendidos. Mas isso é a visão de uma criança de 6 anos de idade. Isso não é a visão de um adulto. Isso não é a visão de alguém que já passou por muitas situações, que já amadureceu emocionalmente. Então, a maturidade espiritual, ela cresce com os desafios. Então, quanto mais desafios, se eu realmente confiar no processo, eu vou ganhar maturidade espiritual e eu vou ganhar intimidade com Deus, a ponto de Deus poder me dizer muito não e eu mesmo assim saber que Ele está fazendo o melhor por mim. Nós tivemos um caso de um paciente lá no hospital, um paciente de apenas 23 anos de idade, com câncer, ele respirava apenas com 10% do pulmão inferior esquerdo. E ele se mostrava muito cético ali no começo, na verdade existia ali um conflito dele com Deus. Como acontece na maioria das pessoas que não acreditam em Deus, não é que elas não acreditam em Deus. Na verdade, elas têm situações mal resolvidas com Deus. E um certo dia eu fui visitar com outro pastor, o apartamento dele em que ele estava. E enquanto nós estávamos fazendo oração, ele sentiu tocado bastante pela oração. E ao final da oração ele disse: pastor, eu tenho um desejo muito grande. Eu tenho um desejo de me batizar. Eu tenho um desejo de entregar e selar a minha vida com Jesus. E foi um momento muito lindo, de fortalecimento com certeza para a fé e para a vida dele, mas também para toda a equipe. Foi um momento comovente, nós vimos profissionais ali realmente sendo tocados pela entrega daquele paciente numa situação tão difícil. O que mais me impacta de tudo isso, nós continuamos estudando a Bíblia e ele disse: pastor, cada vez mais que eu estudo a palavra de Deus, eu percebo que Deus tem grandes propósitos na minha vida. Ele descansou, mas descansou tendo a certeza de que ele teria salvação eterna na vida dele. A oração nos aproxima de Deus, traz esperança e nos fortalece para os desafios da vida. Que essa jornada tenha inspirado você a viver essa experiência de forma mais profunda.
Esse foi o último episódio da série A Ciência da Oração. Mas a oração continua sendo parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho e do nosso compromisso com o cuidado integral. Aqui no Hospital Adventista de Manaus, oramos porque acreditamos no poder da fé para transformar vidas. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada. O Rio de Janeiro é mundialmente conhecido pelas tradicionais festas durante o Carnaval. Mas enquanto milhares de pessoas se preparavam para a folia, os adventistas optaram por uma diversão diferente. Em vez de confetes e serpentinas, eles escolheram momentos de reflexão, oração e louvor em retiros espirituais, proporcionando uma experiência de novas amizades e comunhão em meio à natureza. Na capital e na região serrana do Rio de Janeiro, foram realizados quase 20 retiros espirituais pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. As programações tiveram como objetivo fortalecer a comunhão com Deus e a fé. Os participantes desfrutaram de uma programação repleta de atividades esportivas, gincanas e momentos de confraternização entre amigos. Uma bênção, não é mesmo? Um abraço para o pessoal do Rio de Janeiro, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E bom, agora eu quero convidar você para vir aqui para a tela comigo para ver as mensagens que estão chegando no nosso WhatsApp. Se você ainda não mandou a sua boa notícia, então já pega aí o seu celular e participe desse momento. O número é 12 98135 2908. Então vamos aqui para a tela. Quem participa é Elizabeth de Curitiba, no Paraná. Boa noite, pessoal. Eu admiro e amo muito a minha mãe, Dona Rosa. Ela foi uma guerreira, criando 5 filhos sozinha. Hoje somos todos adultos e todos bem criados e educados, graças à força de uma mãe, tá certo? Gabi Frontini, de Jacareí. Oi, Dai. Minha homenagem vai para minha mãe, Dona Ana Maria Frontini, exemplo de coragem em Fortaleza. No auge dos seus 79 anos, está envolvida em voluntariado para atividades com a terceira idade. Amo você demais, mames. Um beijo da sua filhota. Um beijo para sua mãe, Gabi. Um beijo para você também. Bernadette, de Aracaju, no Sergipe. Boa noite, pessoal. Minha homenagem vai para 2 amigas muito especiais, a quem eu amo de coração. Daisy, que é minha amiga desde a adolescência, e a Sônia, que é amiga desde os 40 anos. Hoje temos quase 70. Sou muito mais feliz com elas. Que bacana, Bernadette. Um abraço para você, um abraço para as suas amigas também. E a seguir, Missão 360 mostra a comunidade adventista brasileira que cresceu e se fortaleceu na Argentina. E ainda, a ação voluntária beneficia mais de 500 pessoas em parques públicos de Manaus. Eu volto já. Morar fora pode ser desafiador, mas um grupo de jovens brasileiros encontrou uma forma especial de se manter firme na fé lá na Argentina. No Missão 360 de hoje, o Silvio Suerhiro vai nos mostrar detalhes da comunidade adventista brasileira que está crescendo em Buenos Aires. Nesta rua em Buenos Aires existe uma comunidade adventista brasileira que se reúne todos os sábados. Através desse grupo eles podem ter um momento de comunhão, mas sem esquecerem as suas raízes. Então, sejam bem-vindos e feliz sábado! Também chamada de CABA, a comunidade adventista brasileira em Buenos Aires surgiu de um desejo de permitir que os brasileiros pudessem ter um momento de comunhão no próprio idioma materno. Que o Senhor aceite, Senhor, nosso coração, fale como está, mas o Senhor possa aceitá-lo como oferta grata a tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. No começo, a comunidade ela começou a existir mais para juntar os brasileiros que às vezes fica longe de casa, sente falta de uma amizade, de uma companhia, e foi o lugar para que a gente se juntou para fazer esse espaço de amizade, de companheirismo, de troca, também um lar espiritual, um apoio espiritual também para esses jovens, que muitos vêm para estudar, fazer a faculdade, e isso é um suporte muito importante para seguirem nessa caminhada. Uma grande parte desses jovens veio do Brasil para estudar medicina na Argentina.
Antes da Caba surgir, eles frequentavam outra igreja em Buenos Aires, no bairro de Palermo. Só que por lá não existia uma escola sabatina em português. E a partir disso, eles pensaram, por que não ter uma reunião em português? E aí, pessoas que vieram antes de mim também, tiveram muito atuantes em cima disso. E foi trabalhando esse processo até que a comunidade aceitou ter uma escola sabatina em português. E a partir dessa escola sabatina em português, foi aumentando, 20, 30, 40, até esse ano 50, 60 pessoas. Só que o crescimento dessa comunidade não parou por aí. Quando o pastor Rafael Rossi veio fazer uma semana de oração, tínhamos 90 pessoas em uma classe de escola sabatina. Então, a partir disso, surgiu grupos pequenos grupos, e a partir disso a gente formou a nossa comunidade. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Mesmo com alguns desafios encontrados, a Igreja da Argentina procurou fazer o melhor para auxiliar esses jovens brasileiros. E um dos maiores desafios era sobre como crescer em uma comunidade tão multicultural. Mas, ao mesmo tempo, o outro desafio era o apoio. Como dar a eles apoio? Mais do que qualquer outra coisa, porque eles são jovens. A maioria deles universitário e que está longe de suas famílias. E o que seria melhor do que a própria igreja para lhes dar esse apoio social, espiritual e emocional? É por isso que esse lugar começou a funcionar com o propósito de ser um lugar de expansão, mas também um lugar de apoio para os jovens brasileiros. E com a perseverança desses jovens e o apoio da Igreja Adventista na Argentina, os brasileiros agora podem ter um ambiente para crescerem juntos, num mesmo idioma. Agradecemos a Deus por eles terem aceitado esse desafio e por terem o desejo de poder compartilhar Jesus com todos, mas também, em especial, com seus compatriotas que estão aqui e que às vezes precisam enfrentar a distância de casa, a saudade de uma cultura diferente, um idioma diferente, e isso é um desafio, mas também é uma oportunidade de evangelismo, de poder alcançá-los por meio dessa comunidade. Nos dê paz, nos dê estabilidade, nos dê, acima de tudo, a convicção que só Tu pode guiar a nossa vida no caminho correto. Com o apoio de tanta gente, o grupo foi ganhando força. Agora, todo sábado tem louvor, estudo da Bíblia e aquele jeitinho brasileiro de receber as pessoas com alegria. Celebramos teu amor e tua bondade, sol para o teu louvor. Viveremos a palavra e na verdade, só para o teu louvor. E se tem uma pessoa que não esconde a felicidade de estar presente na comunidade adventista, essa pessoa é a jovem Antonella, de apenas 5 anos. Por lá, ela tem vivido momentos muito especiais. E olha o que aconteceu. Ele transformou a água em suco. Meu Deus, que impressionante. Antonella, o que você gosta de fazer aqui na igreja? Eu gosto de ver a X, ver todo mundo. Gosto de ver todo mundo e também ter amigas aqui e fazer tudo isso. E você aprende muito de Jesus aqui? Sim. E não é só a Antonella que está aprendendo bastante de Jesus através desses jovens. Para quem faz parte da comunidade brasileira em Buenos Aires, muitas bênçãos já foram presenciadas. Desde que a gente começou a pensar na possibilidade de concretizar a comunidade, Deus simplesmente deixou escancarado que realmente era também um plano dele, era um projeto que nasceu no coração dele. Então, aos poucos a gente foi vendo as maravilhas. Foram infinitas bênçãos, até de bênçãos materiais mesmo, como de bênçãos de pessoas se envolvendo, se somando com a gente para trabalhar, para se envolver realmente, e também com batismos. Muitas pessoas já foram alcançadas. E realmente,
muitas vidas puderam ser transformadas através do testemunho desses jovens. A Amanda conheceu essa comunidade brasileira por meio da indicação de uma amiga, que a convidou a participar. Por meio do testemunho dessa amiga, a Amanda desenvolveu um relacionamento mais próximo de Jesus e aceitou o seu chamado por meio do batismo. Naquele momento foi algo muito importante para mim, porque ela que me fez regressar à igreja e regressar ao braço de Cristo. A Rafaela também teve um contato mais próximo com Jesus através do testemunho dos missionários brasileiros. Hoje ela frequenta essa comunidade e pode ser um testemunho vivo do amor de Deus para outras pessoas, mas sempre com muito respeito à liberdade do outro. Na faculdade e os amigos que eu tinha, ainda tenho, né, mas não vejo com tanta frequência atualmente, eles não compartilham da mesma fé. Acaba sendo às vezes um pouquinho difícil falar com eles sobre Jesus, vez ou outra quando eu tenho a oportunidade, que eu também não quero empurrar para eles, eu converso com eles sobre. No fim das contas, para esses jovens, a comunidade se tornou um refúgio, um lugar de acolhimento e crescimento espiritual. Mesmo longe de casa e com os desafios do dia a dia, eles encontraram na comunhão e no amor de Deus um lar. Ter um novo lugar de culto nessa região é um grande desafio e foi alcançado graças a compromisso, a determinação e o amor pela missão da igreja, por meio dos jovens brasileiros. Quando Deus criou o homem e o seu ambiente, o nosso planeta, nós encontramos a seguinte afirmação no livro das Origens, no livro de Gênesis. Viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom. Certamente, tudo aquilo que Deus havia providenciado aos nossos primeiros pais demandava a existência de uma cultura, que até aquele momento, como todas as outras coisas, era muito boa. Em outras palavras, sem problemas. Perfeita. Mas afinal, o que é cultura? Hoje existem muitas definições disponíveis e que, em grande parte, são bem similares. Em termos gerais, uma cultura pode ser definida como um conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade em particular. Isso inclui diversas áreas como costumes, artes, a maneira de ser, a maneira de comer, divertir-se, organizar-se, aspectos éticos e, certamente, religião. Mas houve um momento em que o pecado entrou no nosso planeta. E, como consequência, a cultura humana também foi contaminada. Deixou de ser boa. Não é preciso ser um antropólogo para perceber que não existe cultura neutra, uma cultura pura e inocente no nosso planeta. A cultura de cada povo, cada sociedade, reflete de uma forma ou outra a situação moral e espiritual das pessoas que são influenciadas por essa mesma cultura. Ou seja, há uma mistura de coisas boas, decorrentes da imagem de Deus no ser humano, mas infelizmente também há coisas ruins, pecaminosas, que surgiram como resultado da depravação e corrupção do coração humano com a entrada do pecado em nosso planeta. Em outras palavras, toda cultura, por mais civilizada que seja, possui valores manchados pelo pecado, crenças erradas, práticas injustas que refletem nas mesmas áreas que eu mencionei há pouco, na arte, na música, na literatura, nos costumes, nas estruturas da sociedade, nos aspectos éticos e, obviamente, também na religião. Do ponto de vista da missão, como devemos compreender e agir diante de aspectos culturais? Sem dúvida alguma, o relacionamento da missão cristã com a cultura na qual os seguidores de Cristo estão ali inseridos sempre representou um grande desafio para a igreja. O que fazer então? Adaptar-se? Rejeitar a cultura? Aceitá-la sem restrições? Ou tentar transformá-la por completo? Foram as razões utilizadas em diversas épocas e locais diferentes por missionários no passado. Em países, por exemplo, como o Brasil, que possui uma cultura, ou na realidade diversas, num país com dimensões continentais, a cultura é tão variada, distinta e cativante que o desafio missional aparentemente é ainda maior. Por um lado, quando nós levamos a palavra de Deus a sério, nós precisamos ter uma
uma atitude no mínimo cautelosa em relação à cultura, por encontrarmos de maneira explícita e também camuflada traços da corrupção humana em todos os lugares. Ao mesmo tempo, mesmo embora a Bíblia defina o mundo caído em termos negativos, nós precisamos admitir que existem coisas boas que, em qualquer sociedade, ali existem em virtude do homem ainda manter a imagem de Deus, principalmente porque esse mesmo Deus ainda age na humanidade através da sua presença, através da sua graça, através do seu amor. Deus concede a todos, aqueles que são cristãos e a não cristãos, capacidades, habilidades, criatividade, talentos naturais que, de uma forma ou outra, são visíveis através da cultura humana. Na palavra de Deus nós encontramos diversos aspectos culturais. Por exemplo, o próprio Jesus Cristo, ele participou de uma festa de casamento. Nós encontramos esse relato lá em João no capítulo 2. Mas a grande questão sempre foi, onde fica o limite? Até que ponto, como cristãos, nós devemos nos amoldar à cultura deste mundo com o intuito de cumprir a missão que Cristo nos deu? A Bíblia afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo veio em um contexto histórico, em um contexto cultural. Ele viveu, se alimentou, se vestiu, ele se comportou dentro dos parâmetros culturais do Oriente Médio há mais de 2000 anos. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Em outras palavras, Cristo viveu e morreu sem ser influenciado por aspectos negativos da sua cultura. Portanto, o grande desafio a nós, seguidores de Jesus, é exatamente esse. Estar no mundo, ser enviado ao mundo, mas não ser dele. A Bíblia também afirma, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas mesmo em um mundo caído, mesmo em um mundo manchado pelo pecado, você e eu somos chamados para cumprir uma missão. Mas como? Nas palavras do apóstolo Paulo, nós ouvimos, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Extraordinário, não? Nunca se esqueça. Aproveite cada oportunidade, usando a palavra de Deus como regra de padrão, como uma regra de prática para cumprir a missão que ele nos concedeu. E então, o que você está esperando? Uma feira de saúde realizada em um movimentado parque de Manaus atendeu mais de 500 pessoas em uma única tarde. A ação levou e mostrou como ter uma vida mais saudável. Então veja agora na reportagem de Jaqueline Fará. Inaugurado há 7 meses, o Parque dos Gigantes em Manaus tem conquistado as famílias manauaras. Vendo a oportunidade de aproveitar o intenso público de visitantes, uma equipe de voluntários da sede administrativa da Igreja Adventista para o leste do Amazonas e Roraima realizaram uma feira de saúde, com tendas para massagens, tenda de oração, aferição de pressão e controle de peso, glicemia e, claro, muitos brindes. A mensagem de saúde, ela é uma mensagem extraordinária, que as pessoas estão abertas a receber e estão necessitadas. E o nosso escritório, se envolvendo com isso, está colaborando de alguma maneira com a comunidade, com essas informações assim tão relevantes e impactantes para a vida delas. O objetivo do grupo é que movimentos como esse se repitam durante o ano inteiro e, assim, as informações da mensagem de saúde estejam disponíveis a todos, independente da idade e da classe social. E nós trouxemos isso com o único intuito, mostrar Jesus para as pessoas através dos 8 remédios naturais. Cristina veio trazer a filha para passear no parque e aproveitou para conferir a pressão e receber dicas de como melhorar a saúde. Eu quero ter uma melhorada na minha vida, que eu já tive uma pressão alta. Aí um dia bastou para mim aprender que a minha vida é mais preciosa.
O novo Parque de Manaus recebe diariamente, segundo a coordenação, mais de 6.000 pessoas que vêm em busca de lazer, mas que desta vez encontraram algo a mais. É uma satisfação enorme, né, nós recebermos esse tipo de ação aqui no parque, trazendo instrumentos de saúde para as pessoas, informações para as pessoas, trazendo oração, isso é muito importante. Nós sabemos que as pessoas hoje, a oração ela é sempre importante, ela é sempre bem-vinda, né? E traz também o público a conhecer um pouquinho mais sobre essa cultura, sobre a cultura da Igreja Adventista, sobre as orações, os livros, tudo isso é muito importante e traz a comunidade também, vem aqui, participa do projeto e visita o Parque Gigante da Floresta. Ao todo, mais de 500 pessoas receberam revistas, livros missionários, estudos bíblicos sobre saúde e conquistaram brindes com os desafios da roleta. Ainda foram distribuídas água e frutas, tudo para conscientizar a população de que é possível ter uma vida mais saudável sem gastar muito. E em Goiás, estudantes aproveitaram o período de carnaval para uma maior aproximação com Deus. O momento foi também de refletir sobre a escolha da futura profissão. Veja na reportagem da Jéssica Veloso. A escolha da profissão é algo desafiador nos últimos anos do ensino médio. A dúvida quanto ao curso às vezes causa ansiedade. Eu estou no 3º ano do ensino médio, então esse ano está sendo uma coisa assim bem desafiadora para mim, porque é a escolha do meu futuro, né? Pensando nisso, o Colégio IABC, Instituto Adventista Brasil Central, em parceria com o Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, realizou um final de semana diferente que contou com um seminário sobre profissões com gincanas e teste vocacional, o que ajudou os estudantes a refletirem sobre a escolha da futura profissão. Tem algumas opções aí, mas são polos totalmente diferentes. Tudo que eu ouvi aqui me ajudou bastante. É um momento de muitas decisões. A quem vai servir, o que vai fazer e com quem vai passar o resto da vida juntos. São caminhos que a gente dá para eles, né? Então, na hora em que houver o impasse, isso vem à memória. Vem à memória aquilo que eles estudaram, leram, aprenderam, ouviram. Então, no momento de uma escolha, eles recorrem a essa memória e isso pode justamente fortalecê-los para uma tomada de decisão mais assertiva em relação ao futuro. O momento fez parte do Acampa Dentro, um tipo de retiro espiritual realizado dentro do IABC no período do Carnaval. O evento contou com cerca de 800 participantes, entre alunos e moradores da região. Estiveram presentes os cantores Sullivan Dutra, Quarteto Faces, além dos palestrantes Dilene Ebinger e Rodrigo Silva. O jovem cristão tem que escolher às vezes entre o bom e o melhor. Há algumas coisas aí de fora que são boas, são agradáveis para o corpo, mas não são o melhor que Deus tem para nós. E eles escolheram o melhor, estar aos pés de Cristo, assim como Maria Madalena, que também escolheu estar aos pés do Senhor. Muitas pessoas que vêm para esses encontros, elas vêm atrás de respostas. E aqui Deus se manifesta, aqui a gente está 24 horas orando, pensando e se envolvendo com o que é de Deus. Então, eu acho que a gente se sente mais aberto para receber essas respostas que vêm de Deus. O ambiente natural proporcionou o fortalecimento de valores cristãos e a renovação da fé. Maravilhoso você sair de um lugar que não está em conexão com Deus, né, e vir para um lugar que realmente tem essa conexão. Então, valeu a pena, muito a pena. E vamos ver mais alguns recadinhos especiais que chegaram aqui pelo nosso WhatsApp. Então vem aqui comigo a Cleonice Malta, quem escreve pra gente de Maceió, em Alagoas. Feliz sábado, pessoal. Essa é minha filha, Luana Malta, uma mulher de muita fé, dedicada ao serviço do Senhor, batalhadora, que merece minha admiração. Um abraço para você, Cleonice, e para sua filha também. Marcelo Fabris, de Ribeirão Preto, em São Paulo. Olá, feliz sábado. Que Deus abençoe a todas as mulheres, especialmente a minha esposa, Rosane, que amo demais. Ela é um exemplo, uma guerreira e minha companheira. Um abraço para vocês também, Marcelo. Feliz sábado, Daiane. Essa é minha querida mãe, a mulher que eu mais admiro e amo muito. Ela é um grande exemplo de perseverança, paciência, é amável, conselheira e uma mulher de fé e de oração. Mãe, feliz Dia da Mulher. Parabéns pelo seu aniversário, parabéns para ela também, viu? E a seguir, Retiro para Líderes de Novas Gerações discute como resgatar e fortalecer os mais jovens no ambiente cristão. E ainda as notícias internacionais, então não saia daí.
E é hora do nosso giro internacional com o Pedro Farias, que já está aqui com a gente. Bom sábado para você, Pedro, tudo certo? Tudo certo, Dai. Bom sábado para você também. Privilégio estar contigo nesse giro internacional. Imagina, o privilégio é meu. Tudo nosso, né? E tá com você de casa também, tá com o pessoal de casa. Feliz sábado para você. Seja muito bem-vindo. E aqui é o momento agora onde você vai conferir notícias internacionais da Igreja Adventista. Eu quero começar com uma pergunta para você de casa. Você gosta ou já andou de bicicleta, de bike alguma vez? E aí, Dai, você curte? Olha, eu curto, mas eu curto mais olhar. Eu curto Assistir, mais né? olhar as pessoas pedalando do que eu pedalar, mas eu gosto É maravilha. de olhar. É verdade. Eu gosto de pedalar, né? Seja olhar ou pedalar, né? A gente cai também, levanta, né? A gente aprende assim, né, andando de bicicleta. Gente, eu não sei se você de casa também curte andar de bicicleta, né? Eu curte assistir uma trilha, mas olha, tem um pessoal lá na Nova Zelândia que também é apaixonado em andar de bike, andar de bicicleta. E esse pessoal, ele fez uma trilha diferente. Imagina aqui comigo um passeio de 7 dias de bicicleta pelos Alpes do Sul, que é uma cordilheira lá na Nova Zelândia. Gente, foram 60 ciclistas que percorreram mais de 300 quilômetros até a costa de Oamaru, no sul do país. Os ciclistas enfrentaram ventos, escaladas, e olha, o relevo da Nova Zelândia não é fácil também, tem muita montanha, né? Mas tudo isso teve um propósito: arrecadar fundos para causas globais, como o combate à pobreza, tráfico, guerras, calamidades. E os ciclistas do passeio do Alpes 2 Oceano, como eles chamaram lá, conseguiu arrecadar mais de 58 mil dólares, aproximadamente aí, convertendo para reais, né? Daí deve dar uma média aí, hoje na cotação, 330 mil reais. Gente, é muito dinheiro e parte desse valor foi para a Fundação Fred Hollows, que é uma fundação que restaura a visão de pessoas que estão propensas à cegueira. Outra parte foi destinada à ADRA, a ADRA Austrália e a ADRA Nova Zelândia, que juntas vão fornecer ajuda de emergência para as comunidades vulneráveis daquela região. O passeio lá pelos Alpes do Sul está crescendo, está reunindo ciclistas de todo o mundo para conhecer a beleza da Nova Zelândia. Você pode ver na imagem aí a paisagem linda, né? E ao mesmo tempo também fazer a diferença. Isso mostra que até andar de bicicleta pode ajudar alguém. Quem diria? Já viu disso, Zay? Já viu isso aí? Olha, achei muito bonito e nesse passeio eu acho que eu ia querer ir. Eu também. Eu ia me preparar e ia participar também, viu? Porque é muito bonito. E é desafiador, não é verdade? Claro. Mas é incrível como uma ação dessa já faz diferença, gente. A ADRA está no meio dessa ação e ela tem relevância no mundo inteiro, ajuda pessoas. Inclusive, a próxima notícia que eu vou falar agora, trazer agora para você, fala sobre isso, como a ADRA ajuda pessoas em todo o mundo. Imagina uma cena comigo. Você tem sua casa, suas lembranças, sua rotina e simplesmente da noite para o dia tudo desaparece. Foi isso que aconteceu com centenas de famílias em El Bolson, na província do Rio Negro, lá na Argentina, aqui do lado. Um grande incêndio florestal começou no dia 30 de janeiro, se espalhou rapidamente pelas montanhas, consumiu mais de 3.800 hectares de floresta. É muita coisa, gente. As chamas chegaram a áreas residenciais também, forçando cerca de 2.500 pessoas a saírem de casa, levando apenas consigo o que conseguiam carregar. Pelo menos 330 casas foram atingidas e algumas destruídas por completo, como você pode ver aí em algumas imagens. Diante dessa situação crítica, a ADRA Argentina entrou em ação, uma equipe foi até a comunidade local atingida e com a ajuda da ADRA Internacional, ADRA América do Sul, eles ofereceram assistência financeira direta para quem perdeu tudo. Esse dinheiro permitiu que famílias comprassem alimentos, produtos de limpeza, materiais para reconstruir suas casas e a rede de água, que também foi danificada. Agora, com a fase mais grave passando, o desafio é reconstrução. Muitas pessoas escolheram ficar nessas terras, mesmo sem casa, para tentar proteger aí o que sobrou. Outras foram para abrigos temporários da ADRA, casas de parentes ou contam com o apoio da comunidade. Então a ADRA ela segue trabalhando, né, para dar um suporte a longo prazo, para que essas pessoas consigam reconstruir suas vidas. Isso é importante demais, né? A ADRA ajuda aqui no Brasil e também na América do Sul e no mundo, né? Com certeza, Pedro. E para quem passou por isso, não se trata apenas de refazer paredes, né, de recomeçar a história do zero. E nesse caminho, cada mão estendida faz toda a diferença, com certeza. Pois é, e falando de solidariedade também, eu trago uma notícia agora de compaixão, gente, que vem lá dos Estados Unidos e pelo segundo ano consecutivo, a Fundação Adventista de Saúde de Ottawa se uniu à ONG Shoes That Fit,
que traduzindo para o português é mais ou menos sapatos que cabem. O que ela faz? O que é isso? Eles doam tênis novos e meias para alunos de 7 escolas do ensino fundamental no Kansas, que é um estado americano. No total foram mais de 1.500 pares de tênis e 3.000 pares de meias distribuídos para mais de 300 crianças que precisam, crianças carentes. Como você pode ver aí na imagem, o sorriso de cada criança, né? Foi uma ação muito especial. E é interessante, Pedro, porque pode parecer uma ação simples, mas ela é muito significativa. Nos Estados Unidos, 1 em cada 3 crianças vive em famílias de baixa renda. Sapatos gastos ou mal ajustados são um dos sinais mais visíveis da pobreza, o que pode levar a crianças a faltarem à escola, evitarem esportes e até enfrentam bullying por isso, né? Concordo com isso daí. Não é só isso, não é só o fato de ganharem tênis novos, gente. A autoestima delas aumenta, a frequência na escola melhora e elas podem participar de atividades físicas com mais confiança. É uma iniciativa que não só traz conforto, mas também contribui para o crescimento social, emocional de cada criança, fortalecendo também a comunidade como um todo. Ações assim fazem a diferença, seja na América do Norte, aqui no Brasil. Se você se inspirou, faça você também, tá bom? Gente, vou ficando por aqui, mas semana que vem eu volto com outras notícias internacionais. Feliz sábado para você e antes de ir embora, Day, eu quero parabenizar você. Quebrar o protocolo aqui. Parabéns pelo seu dia. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher, não é verdade? Verdade. E eu quero parabenizar também nossas mulheres aqui da nossa equipe, né? A Luna Macherim, quero parabenizar a Darcy também, nossa diretora que está no ponto já me cobrando para terminar o giro já. Parabéns, Thaís, também pelo seu dia. E você, que é mulher, telespectadora do Revista, muito parabéns para você. Esse programa e esse mundo é tão especial porque você, mulher, existe nele, tá bom? Parabéns, feliz Dia Internacional da Mulher para todas vocês. Tá Obrigada, bom, Pedro. Bom sábado para você e boa noite, viu? Bom sábado, Day. Boa noite. Bom, gente, de fato, amanhã é dia do programa ANN aqui na tela da TV Novo Tempo. E o pastor Williams Costa Júnior vem contar pra gente um pouquinho do que vai ter no programa. Olá, pastor. Olá, amigos e amigas do Revista Novo Tempo. Um prazer estar de volta trazendo notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nos Estados Unidos, tecnologia inovadora acelera a recuperação de atletas em Hospital Adventista da Flórida. No Nepal, a incrível história de superação de um menino rejeitado que levou milhares ao batismo. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos com mais notícias da Igreja Adventista pelo mundo. Não se esqueça de curtir, deixar um comentário e compartilhar essas notícias com seus amigos e com sua família. Acompanhe o nosso programa semanal aos sábados, 6h30 da tarde, horário de Brasília, na TV Novo Tempo. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço. Fé, tradição e um encontro de culturas. No oeste do Pará, os retiros espirituais vão muito além da reflexão e do descanso. A repórter Thaís Orlovic traz os detalhes. A jovem Maria Eduarda Vasconcelos, de 20 anos, nasceu no Maranhão. Aos 16 anos, foi para um Instituto Transamazônico Agroindustrial, o IATAI, que fica localizado na cidade de Uruará. E desde então, não retornou para sua cidade natal. Desde que eu vim para cá, para o Pará, foi um desafio, mas foi um desafio muito bom, onde eu aprendi várias coisas. Depois que eu terminei o ensino médio, eu recebi uma proposta de trabalho e eu fiquei muito feliz porque eu iria continuar aqui. Então, assim, eu sou apaixonada pela cultura, por tudo do Pará e pretendo continuar aqui por muito tempo ainda. Quando pensamos em retiro espiritual, logo vem à mente aquele momento de fé, reflexão e descanso. Aqui na região oeste do Pará, esses encontros ganham um toque especial. Isso porque muitos dos participantes nasceram em outros estados, mas escolheram essa região para viver. E o que a gente presencia aqui? Retiros cheios de espiritualidade e de muita diversão. Em Moraes Almeida, os retiros se consolidaram como ponto de encontro para pessoas de diferentes partes do país. Nós somos de Rondônia. Nós somos do Paraná. Eu sou do Espírito Santo. Eu sou do Mato Grosso. Eu sou de Goiás. Eu sou do Maranhão. Eu sou do Tocantins. Para quem duvida que um retiro possa unir vidas, o casal Bruno e Thaís é uma prova disso. Ele de Marcelândia, Mato Grosso, ela de Montanha, Espírito Santo. Nós nos conhecemos num acampamento. E como foi, Thaís?
Olha, eu até contei nos votos do meu casamento. Eu estava no louvor, como aqui, e aí eu vi ele andando, ele estava no louvor também. É que hoje ele não pôde participar porque está cuidando do nosso bebê. E aí eu estava lá no louvor e ele veio andando e eu já olhei ele veio andando em minha geração. Eu lembro até hoje, ele estava de camisa azul e ajeitando o terno. Em Santarém, a manauara Diane Carvalho, de 17 anos, também marcou presença. Aqui no Retiro eu conheci, eu acho que já umas 5 pessoas esse ano. E a cada ano eu vou conhecendo mais gente, né? Tem muito aluno do Adventista que não é Adventista, mas está aqui com os amigos adventistas. Eu acho isso legal, da parte dos adolescentes. E Diane tem razão. Os retiros não são exclusivos para membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. São também para os visitantes. Foi o caso de Jô Napoleão, que trouxe toda a família e ainda chamou uma amiga para participar do evento. Esses últimos meses eu estou tendo um contato muito grande com a espiritualidade, com a parte de estar conhecendo a Bíblia, de buscar mais. Então, esse desejo está muito aflorado nesse momento. Seja com o sotaque do Sul, do Nordeste ou do próprio Pará, uma coisa é certa: os retiros espirituais são encontros marcados pela fé, pela amizade e pela troca de experiências. Por essas estradas, pessoas vêm e vão e decidiram, de vários lugares do Brasil, fixar residência aqui no oeste do Pará. Nesses períodos do retiro espiritual, elas se unem com o objetivo, estar mais perto de Deus. Eu tenho certeza que esse período foi de renovação espiritual na vida de todos aqueles que puderam participar conosco. E enquanto muitas igrejas vivem momentos de renovação espiritual em seus retiros, um grupo especial de líderes decidiu se reunir com um propósito diferente: resgatar e fortalecer a presença dos jovens na igreja. Você já imaginou se na vida real a gente pudesse usar as teclas Ctrl+Z para reverter erros e recuperar momentos importantes? Se no mundo digital essas teclas desfazem ações, na igreja elas representam algo muito maior. É uma estratégia para resgatar e fortalecer a juventude em um ambiente cristão. Sabendo da preocupante evasão de jovens na igreja, nasceu o Ctrl+Z, um treinamento estratégico da Igreja Adventista no sul do Rio de Janeiro, que busca engajar crianças, adolescentes e jovens na vivência cristã. Com a pesquisa da Divisão Sul-Americana, que apresentou uma alta evasão dos jovens entre 16 a 30 anos, isso nos levantou uma preocupação. Daí decidimos realizar este curso, esta imersão em novas gerações, porque aqui na Associação Rio Sul nós não queremos perder nenhum jovem, nós vamos entrar com eles no céu e em nossa geração. A Rio Sul é pioneira nesse projeto e a gente entende que um treinamento direcionado para os líderes de desbravadores, de aventureiros, de Ministério da Criança e Adolescentes Jovens vai unificar nossas ações. Então não são departamentos separados, a gente quer unir, entendendo, mostrando o direcionamento para eles. Então se o líder entender qual é o caminho, eles vão trabalhar juntos, certamente vão poder trabalhar melhor ainda com as novas gerações. Esses líderes estão traçando estratégias para garantir que os jovens continuem envolvidos na igreja local. Para esse desafio, elaborando um documento para atuação. A AXA é líder na igreja que frequenta e contou como iniciativas como o Ctrl+Z influenciam as abordagens com as novas gerações. Primeira coisa, a gente tem que entender que precisamos ter relacionamentos íntimos com Deus e com as nossas novas gerações. Em segundo, abrir a mente para entendermos que precisamos envolver eles nas atividades da igreja, potencializar, desafiar e capacitar nossa juventude para a missão. A presença do palestrante, pastor Diego Barros, especialista na perspectiva com as novas gerações, trouxe uma luz para a condução da liderança nas igrejas locais. Nós não podemos abrir mão daquilo que está na Bíblia, naquilo que Deus deixou para a igreja, mas nós podemos abrir mão de certos aspectos culturais que influenciam a nossa vida, que nós tratamos como sagrados, quando na verdade não são. Esses aspectos culturais têm atrapalhado a ligação dos jovens com a igreja, de forma que nós precisamos fazer uma missão transcultural na nossa própria realidade geográfica. Ser fiel a Deus é um compromisso que envolve escolhas e desafios. No Congresso de Fidelidade, promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, no norte da Bahia, participantes refletiram sobre a importância desse princípio e ouviram histórias inspiradoras de fé. Acompanhe na reportagem. Fidelidade. Para muitos, essa palavra está ligada apenas a relacionamentos. Mas, para quem decide seguir princípios de fé, ser fiel a Deus pode representar desafios e escolhas difíceis. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai chamar os servos bons e fiéis. Então, quando
quando nós ensinamos fidelidade para as pessoas, nós estamos ensinando elas até o encontro com Jesus. E foi para reforçar esse compromisso que a Associação Bahia Norte, sede administrativa da Igreja Adventista para o Norte da Bahia, reuniu líderes da Igreja Adventista em uma caravana de fidelidade. O evento percorreu 4 regiões, levando uma mensagem de confiança e entrega a Deus. Durante o congresso, uma das mensagens mais impactantes foi que a fidelidade a Deus envolve confiança. E foi exatamente essa confiança que mudou a vida de Antônio Carlos, que viu sua vida ser mudada de forma inesperada por Deus ao abrir mão do trabalho aos sábados. Eu nunca fui fiel em meus dízimos, nem em minhas ofertas. Eu fiz um pacto com o Senhor, né? Que no dia que eu voltasse para a igreja, eu voltaria diferente. A minha esposa sempre falava, você vai ter que parar de trazer aos sábados. Aí chegou o dia de eu ser batizado, deixar de ter leite ao sábado. Num domingo que eu fui tirar o leite, eu já senti algo diferente. Eu senti que os animais vinham em encontro ao curral para me tirar o leite, mas eles já vinham de uma maneira bem diferente. O ubre do animal já vinha muito cheio, entendeu? E aí eu notei que naquele momento o Senhor tinha realizado um milagre na minha vida. Ele queria mostrar que eu precisava ser fiel a Ele. Histórias como essa reforçam a mensagem do Congresso. A fidelidade a Deus não é um peso, mas um caminho de confiança. Quando nós entregamos a Deus a nossa fidelidade, não é para ganhar ou perder, é porque Ele já nos deu. Então, eu não perco ou ganho, eu já tenho, Deus já me abençoou. Primeiro vem a bênção, depois vem a fidelidade, nunca o contrário. Nos traz muita alegria saber que em cada um desses encontros, muitos irmãos, muitos líderes, muitas famílias terão a oportunidade de renovarem a sua aliança com Deus e passarem ou saírem daqui ainda mais certos de que precisam ser fiéis, porque Deus é fiel para com cada um deles. Para muitos, ser fiel a Deus pode parecer um sacrifício, mas para aqueles que escolhem confiar, a experiência mostra que fidelidade é um ato de fé que traz benefícios, não apenas espirituais, mas em todas as áreas da vida. Agora a gente vai falar sobre celebração. O Hospital Adventista de Manaus realizou uma nova formatura dos médicos residentes que se especializaram nas áreas de anestesiologia, clínica médica e cirurgia geral. Olha só como foi. 10 médicos celebraram com gratidão e alegria a conclusão do programa de residência do Hospital Adventista de Manaus. Desde 2016, a instituição investe na formação de profissionais especialistas em anestesiologia, clínica médica e cirurgia geral, unindo a excelência com a missão de cuidar. O programa segue reafirmando o compromisso do hospital com a saúde e bem-estar dos pacientes. A cerimônia foi marcada por momentos de emoção, fé e esperança, destacando o impacto transformador que esses profissionais terão na sociedade. Nesse momento é um misto de emoção, eu me sinto muito feliz, muito realizado, um pouco de nervosismo também, mas ao mesmo tempo confiança, porque eu sinto que o Hospital Adventista de Manaus realmente me preparou para o mundo, para seguir daqui para frente e levar todos os conhecimentos que a gente conseguiu adquirir. Eu já sinto muita felicidade e gratidão por todas as bênçãos e aprendizados durante esses 3 anos de residência. A gente não aprendeu só sobre medicina, a gente aprendeu sobre a pessoa, o atendimento humanizado. Cada um com o seu diferencial contribuiu para que a gente chegasse hoje aqui. Então isso é uma grande satisfação para mim. Em 2026, o programa de residência do Hospital Adventista de Manaus celebrará 10 anos, um marco significativo para a instituição que forma especialistas para o cuidado integral com a saúde. Nós estamos hoje entregando para a sociedade 10 novos especialistas que foram formados dentro do Hospital Adventista de Manaus nos mais altos padrões de qualidade, de assistência científico, mas também aprendendo a amar os pacientes, entregar para esse paciente muito além do que um simples tratamento, mas o amor e o cuidado humanizado. Do nosso compromisso de trazer à sociedade qualidade e segurança no cuidado dos nossos pacientes. Parabéns aos nossos residentes e sigamos em frente para a qualidade no atendimento médico hospitalar. A gente faz uma pausa rápida, mas a seguir você confere como foi o feriado de carnaval para os estudantes da Faculdade Adventista do Paraná, que aproveitaram a folga para realizar uma ação solidária em um hospital. É daqui a pouquinho.
E hoje é o Dia Mundial de Oração, uma data que vem sendo comemorada desde 1968, quando foi oficialmente estabelecida. E o Revista não quer perder esse dia especial, afinal, oração é fundamental para o nosso dia a dia, para a nossa comunhão com Deus, para o nosso bem-estar. E isso está impresso em tudo aqui na Novo Tempo. Não só em cada programa, mas também na rotina por aqui. Todos os dias, os funcionários têm ali um momento em que param suas atividades e oram uns pelos outros. E nós também temos departamentos que oram pelas pessoas que entram em contato com a Novo Tempo. Para falar um pouco mais sobre isso, sobre esse trabalho, eu recebo aqui no Revista 2 colaboradores do Departamento de Escola Bíblica, os conselheiros bíblicos Cláudio Sabino e Genivaldo Batista. Boa noite para vocês. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Revista, é um prazer. Boa noite, é muito bom estar aqui também e tratar desse assunto que é tão especial para nós. Ai, que bacana. Eu vou começar então perguntando para você, Cláudio, pode ser? Pode ser. Eu queria que você mencionasse qual a importância da oração nesse trabalho de cuidado, de aconselhamento bíblico que vocês fazem. Porque eu imagino que vocês recebam muitas ligações todos os dias, né? Primeiro, vamos começar assim, vamos melhorar, né? Começa me explicando primeiro qual o trabalho que vocês fazem na escola bíblica e aí você me conta um pouco dessa experiência de oração que vocês têm por lá. Bom, dentre tantas coisas importantes, como você mencionou, nós fazemos um atendimento ao público em geral. Falamos com pessoas de todo o Brasil e um dos grandes pedidos que nos chegam são pessoas pedindo para que nós pudéssemos orar por eles. A gente vê a importância disso porque nós aprendemos biblicamente, como você mencionou, a importância de orarmos uns pelos outros. E quando eles buscam esse apoio espiritual em nós, as pessoas sentem que existe uma importância muito grande nisso. Quando alguma família, quando tem uma perca na família, a pessoa que está de luto, uma oração pelo filho, são situações das mais diversas. E é nesse momento que nós encontramos na oração, as pessoas, na verdade, né, encontram na oração um apoio espiritual aqui no Novo Tempo. O trabalho da escola bíblica, eu acho assim muito especial, muito bonito, porque são vários departamentos aqui dentro da TV, né? Enquanto lá no meu departamento, por exemplo, de produção de TV, a gente fica procurando notícias, escrevendo textos, produzindo o que vai para a tela. Lá no departamento de vocês recebem a ligação das pessoas que assistem os nossos programas e ligam para vocês com algum pedido. Então, Genivaldo, conta pra gente quais são os principais pedidos de oração que vocês recebem por lá. Foi legal você traçar esse organograma, né? É muito interessante, porque tudo isso que a Novo Tempo faz acaba chegando em nós, que nós somos essa ligação direta da Novo Tempo com o ouvinte, né? E isso é muito bacana. E nós temos ali duas situações bastante interessantes que é bom citar. Nós fazemos a escuta ativa e fazemos uma escuta reflexiva. Ou seja, nessa escuta ativa que nós fazemos é quando a pessoa tem a oportunidade de estar falando conosco e a maior parte do tempo nós escutamos do que falamos. E na escuta reflexiva, a maior parte do tempo eles falam, nós escutamos, mas eles se escutam. Porque na reflexiva nós vamos repetir algumas vezes a história que ele está nos contando e a gente pergunta no final, é isso mesmo que está acontecendo com você? E ela tem a oportunidade de se ouvir através de uma outra pessoa. E esses dois resultados, eles são muito importantes, tanto a escuta ativa quanto a escuta reflexiva. Como o Cláudio colocou, temos assuntos com famílias, temos assuntos com suicídio, principalmente nesse período que aconteceu a pandemia, tivemos muitos casos de pessoas nos procurando e pedindo auxílio para uma oração, muita gente morando sozinha, precisando de alguém para conversar, aí entra a escuta ativa, você empresta o teu ouvido, dá importância àquilo que está sendo dito e valoriza a pessoa naquela situação em que ela está passando por dificuldades. E a oração, nesse momento, é o elo que nos liga em três, como a gente sempre diz lá na escola bíblica, né? Nós somos apenas o locutor, o interlocutor é a pessoa, mas no meio disso tem o Espírito Santo. É Ele quem leva a mensagem, né? É Ele quem nos ajuda a acalmar o coração aflito do outro lado. E aí tem várias situações, familiares, separação, divórcio, novo casamento, batismo, rebatismo, como fazer. E aí a gente tem que estar pronto para ouvir e dar essas respostas a tempo. Então, o que parece que, no fim das contas, as pessoas sofrem.
elas têm sofrimentos que elas precisam colocar isso para alguém. Então, o que vocês fazem também é quase um momento de terapia, onde vocês ouvem a pessoa e tentam dar alguma solução, algum conforto, talvez, por meio da oração. Cláudio, imagino o trabalho de vocês, porque vocês recebem esse tipo de ligação todos os dias, o dia inteiro. Então, de alguma forma, um momento de oração, assim, onde você estava orando com alguém de casa, te impactou de alguma forma, pessoal? Impactou e tem impactado, né, ao longo dos 3 anos que nós fazemos esse trabalho aqui. Eu confesso que, por muitas vezes, eu imaginei que eu estava consolando alguém, mas, no fundo, eu estava sendo consolado também. São muitas histórias. Temos testemunhos assim incríveis de pessoas que superaram grandes obstáculos, né, superaram grandes barreiras, perca de pessoas que amam, enfim, são verdadeiras tragédias. Que a gente, ao tratar com essas pessoas, nós sentimos ali também uma força muito grande, as pessoas se agarrando na fé e as pessoas buscando, através do trabalho do aconselhamento, através da oração, esse socorro, né, esse alívio para a sua dor. E por muitas vezes a minha vida foi impactada, porque nós somos seres humanos. Não é todo dia que a gente chega aqui sorrindo e dizendo que está tudo bem, né? E às vezes eu cheguei um pouco aqui chateado, triste com alguma coisa da vida e eu recebi ou atendi uma pessoa assim e, na verdade, eu saí dali renovado, com a minha fé renovada. Então, nós somos impactados diariamente por histórias maravilhosas, tristes, porém maravilhosas, porque são histórias de fé que têm edificado também a nossa vida. Que fantástico. Como é uma experiência pessoal, eu acho que é válido estender o mesmo tipo de pergunta para você, Genivaldo. Quer dizer, teve alguns momentos também que você chegou aqui, como o Cláudio falou, mais triste, mais cabisbaixo. Como é que você ora depois para Deus para falar desses momentos que você teve de oração com outras pessoas? É interessante, como eu disse, né? O atendimento ele é sempre feito a 3, né? Quem ouve, quem está com o problema e o Espírito Santo de Deus que está conduzindo essas coisas. E, de fato, somos seres humanos, né? Mas esse atendimento ele é personalizado, ele é único. Então, aquela pessoa, naquele momento, ela é a pessoa mais importante do universo para nós, porque é a oportunidade que Deus deu dela falar conosco. E já aconteceu de eu estar aconselhando e me emocionar com a pessoa que está falando comigo. Tamanho o problema que ela estava passando e a forma como foi conduzido o atendimento. E aí, no final, você fala assim, mas foi eu que disse isso mesmo? E aí, a pessoa do outro lado diz assim, olha, você foi um anjo na minha vida hoje. Eu escutei o Espírito Santo através de você. E a gente, como mero pecador, e como somos, com as nossas dificuldades, com todas as nossas dificuldades mesmo, só sendo mais redundante aí, mas... e você conseguir trazer esse alento para a pessoa. Teve situações assim bastante complicadas. Um caso que foi atendido com uma alienação parental, por exemplo, em que a gente conduziu de uma forma que a mãe fizesse uma terapia familiar com o pai e que a criança também fizesse uma terapia com um auxiliar. Isso é importante dizer que nós não somos psicólogos, né? Nós somos teólogos. Então, nós ouvimos e orientamos com a base bíblica, mas nós sempre recomendamos para que se procure um profissional especializado da área familiar ou uma psicopedagoga, enfim, sempre o profissional da área para poder atendê-los da melhor maneira possível. Quando não há a condição financeira para ter um auxílio particular, o governo também federal também dispõe algumas possibilidades para que as pessoas possam procurar. Muito úteis as informações que vocês estão trazendo aqui. Eu queria até aproveitar a presença de vocês e convidar você de casa a tornar a oração também um hábito na sua vida, que você aprenda a se ajoelhar, colocar os seus problemas com Deus, porque a oração, na verdade, é isso, é uma conversa com Deus, onde você fala dos seus problemas, você fala das suas dificuldades e busca nele e na palavra dele respostas para a sua vida. Então, muito obrigada pela participação de vocês, que Deus abençoe o trabalho que vocês fazem lá na Escola Bíblica. Viu? Muito obrigada. Obrigado a você, obrigado a quem nos ouve nesse momento também. Ligue, nos procure, estamos aqui à disposição para ouvir vocês e aconselhar da melhor maneira possível. Tá certo. Deus abençoe. Amém.
Bom, gente, que tal conhecer um produtor audiovisual que decidiu usar esse tipo de produção para falar de Jesus? Ele cresceu no interior do norte de Minas, mas nunca deixou de sonhar grande. E querendo contar histórias que marcassem o mundo, ele teve a ideia de criar a série Duelo dos Arcanjos, um projeto único que está ganhando vida. A série é inspirada nas leituras da Bíblia e do livro Grande Conflito, mergulhando fundo na origem das batalhas da humanidade. Essa obra está levando muitas pessoas para conhecer as verdades da palavra de Deus de um jeito diferente. Agora, dá só uma olhada no convite da Bárbara para vocês. O Fé em Ação deste sábado está bem interessante para quem gosta de assistir filmes com temáticas bíblicas. Márcio Guilherme, um jovem produtor e diretor de cinema, transformou a paixão pela palavra de Deus e por filmes em uma série inspirada na Bíblia. Sérgio Azevedo conversa com Márcio Guilherme sobre os detalhes dessa produção. Quando eu volto para a igreja e eu começo a frequentar, e aí eu tenho contato com uma coisa que é bem conhecida entre nós, a comportagem. E lá eu tive acesso, né, às leituras do Espírito de Profecia. Eu li toda a série de Ellen White, né, a série do Grande Conflito. Quando eu li, fiquei empolgado, isso aqui precisa virar filme. André Aurel nos atualiza com as notícias da fé. Eu te vejo sábado às 9h30 da noite. Não perca o Fé em Ação. E você vai ver agora como os estudantes da Faculdade Adventista do Paraná aproveitaram o feriado prolongado e como eles encontraram uma oportunidade de levar esperança aos enfermos e profissionais da saúde. A vida de estudante para o Wendel é um pouco diferente. Enquanto a rotina comum por aí é ir à faculdade e voltar para casa, para ele estudar, morar, trabalhar e sair com os amigos acontecem tudo no mesmo lugar. Ele é um dos mais de 500 alunos que vivem no campus residencial da Faculdade Adventista do Paraná. E já que estamos falando de estilo de vida diferente, veja só ele aqui curtindo o feriadão em um dos eventos mais intensos da instituição, o SET Camp. Foi muito bom mesmo. A gente vê o trabalho em equipe, onde a gente conseguiu fazer várias provas juntos e ainda a gente não tem uma equipe, sim, a gente formou uma família. O SET Camp acontece nesse espaço lindo em meio à natureza, no interior do Paraná, próximo à cidade de Maringá. Aqui os alunos têm à disposição uma infraestrutura gigante: dormitório, refeitório, complexo esportivo, escola de artes, do ensino básico ao ensino superior. E é nesse contexto que os estudantes ficam imersos por 4 dias, em uma espécie de acampamento, que os desafiam em diversas atividades intensas. Esse evento realmente ele congrega essa diversidade de atividades para que esses jovens possam ter essa experiência e possam, em última instância, atingir aquele que é nosso objetivo de formação deles, para que quando eles retornem para suas igrejas, para os seus campos, eles possam ter uma percepção de como desenvolver atividades nas suas igrejas, que são atividades de liderança e também compatíveis com aquelas crenças que nós professamos. Isabela também vivenciou a experiência imersiva do SET Camp. Para ela, que está no último ano do ensino médio, participar do evento teve um gostinho mais especial ainda. É muito gratificante estar aqui mais um ano no colégio e saber que é o meu último, infelizmente, que eu me batizei na igreja aqui no colégio e o colégio foi uma ponte para levar o evangelho para minha casa, para minha família. Eu acho que isso é a parte mais importante para mim. E se tem uma coisa que não falta nesse evento, é a animação. O SET Camp está sendo muito legal por conta que tem Deus em todas as programações. E um recado importante, Deus te ama. Gente, está sendo extremamente incrível. Eu acho que eu nunca tinha passado por um retiro de carnaval tão gostoso quanto esse. É uma experiência muito legal, de verdade mesmo. Eu acho que a proposta de criar uma atividade para os jovens realizarem dentro do internato, para não ter que participar do mundo afora, né, com todas as suas loucuras, foi uma ideia genial. E como o objetivo maior do SET Camp é a espiritualidade, além dos cultos e momentos de louvor, os estudantes também participaram de algumas ações sociais. Entre elas, uma visita ao Hospital Universitário Regional de Maringá. Por meio da música, eles levaram esperança aos funcionários e pacientes que se emocionaram. É muito impactante a gente ver as pessoas aqui no hospital com vários problemas de saúde e a gente está aqui podendo ajudar de alguma forma a abrir um sorriso no rosto deles, né? A gente não sabe pelo que eles estão passando,
mas a gente pode ser de alguma forma luz para essas pessoas. Dentro do programa e do conteúdo programático do SETCamp, é enfatizar que no processo formativo desses líderes, eles estão se preparando para quando saírem da faculdade, serem profissionais de impacto social. E depois de tantos momentos especiais juntos e de uma renovação espiritual, 2025 já pode começar para esses jovens. No feriado, no fim de semana ou mesmo ao longo da semana, ter uma alimentação saudável pode ser um desafio, não é mesmo? Para quem tem filho ou neto em casa, ainda mais. Apesar disso, a gente sabe que cuidar do corpo é muito importante. Afinal, estamos falando do Templo do Espírito Santo. Por isso, a nossa repórter Edna Maeli conversou com quem já passou por esse desafio e conseguiu mudar os hábitos para trazer dicas especiais para você aí de casa. Eu me lembro que quando meu pai ia fazer supermercado, ele já comprava aquela infinidade de industrializado para o mês para a gente levar para a escola. Então eram 30 biscoitinhos recheados com 30 achocolatados para a gente levar esse combo para a escola e ninguém falava sobre isso ser ruim, prejudicial. Os ultraprocessados são alimentos que passam por diversas etapas industriais e técnicas de processamento, além de conterem aditivos químicos que podem ser prejudiciais à saúde. Todo alimento, quando ele não é saudável, ele tem seus aditivos químicos, seus conservantes, né, os corantes. E aí, se a gente for pensar em relação a corantes, tem o risco de alergia, tá? Se a gente for pensar nos aditivos químicos, tem alimentos aí que podem estar com excesso de sódio, que pode sobrecarregar os rins das crianças e facilitar uma hipertensão. Segundo um estudo do Panorama da Obesidade, 36% das crianças de 6 meses a 2 anos já consomem alimentos ultraprocessados. Entre as crianças de 5 a 9 anos, esse índice sobe para 83%. Especialistas alertam que, além de favorecer o ganho de peso e impactar a saúde, o consumo desses produtos pode levar à seletividade alimentar, dificultando a aceitação de alimentos naturais. Esse excesso desses alimentos, além de atrapalhar uma alimentação mais saudável em casa, leva também a excesso de caloria e, consequentemente, uma obesidade. E as consequências de uma obesidade de um excesso aí de aporte calórico, que é diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares e outros problemas aí que vão se ligando. Então, os industrializados realmente não são alimentos que devem ser considerados lanches escolares. Joia cresceu consumindo alimentos industrializados, mas decidiu proporcionar uma alimentação mais saudável aos filhos. Uma escolha que se tornou um grande desafio com a entrada do caçula na fase escolar. Quando ele foi para a escola, a criança geralmente ela tem a imunidade baixa por conta do convívio com as outras crianças e aí fica numa sala fechada com uma outra criança que pode ter uma virose, todos adoecem, então ele estava doente quase toda semana. E aí com essas viroses ele perdia o apetite. E aí com essa falta de apetite, eu cometi um erro que é muito comum a gente cometer. Eu dava só o que era certo, eu deixei de variar a alimentação dele. E aí ele ficou com essa fase de seletividade gravíssima, assim, ele só queria comer aquilo, e eu não conseguia mais inserir nada novo nele. E foi aí que eu conheci a alimentação lúdica. Uma forma criativa de preparar o lanche que se tornou uma inspiração nas redes sociais. Uma lancheira saudável pode parecer desafiador, mas é mais simples do que você imagina. Por isso nós estamos aqui com a Joia, que vai explicar pra gente como podemos montar uma lancheira saudável de forma prática e também econômica. Joia, qual é o primeiro passo pra gente conseguir montar a lancheira dessa criançada? Eu acho que o grande ponto aqui é a organização. A primeira dica que eu dou é você organizar isso no papel mesmo durante a semana. Separar os dias da semana e já ir ali dividindo o que você pretende mandar, sempre pensando no essencial da lancheira, que para ter uma lancheira completa a gente precisa de uma opção de carboidrato, uma de proteína e uma frutinha. Vamos começar aqui com o meu dia a dia com a montagem das lancheiras. Colocar aqui esse bolinho de milho com flocão, cenoura com flocão, que vai entrar como nosso carboidrato. O milho refogado é uma grande paixão aqui em casa, então se eu puder ter ele todo dia, ele vai amar. Mas como eu já coloquei o bolinho, é dispensável.
porque ele também entra como carboidrato. De proteína hoje vai o grão de bico, que com certeza é aquele alimento que faz muito sucesso com as crianças por ele lembrar um salgadinho, sabe? E aqui em casa, sempre que eu mando na lancheira, é o que eu tenho certeza que não vai voltar. E a frutinha, que de forma nenhuma pode faltar. Inclusive, se você for pensar na prioridade da lancheira, é a fruta. E não só pelo valor nutricional, mas pela oportunidade. Hoje vai ser melancia, que eu corto em bolinhas assim para dar esse charme. Para fazer essas bolinhas é muito simples, eu pego uma colher medidora dessas, do menor tamanho da colher medidora e coloco lá, passo a rodinha na melancia e ela dá todo um charme. E aqui, só aqui a gente já teria uma lancheira completa, com carboidrato, fruta e proteína. E para quem tem uma rotina corrida e pouco tempo para preparar lanches elaborados, uma ótima alternativa é congelar os alimentos. Eu oriento as famílias, gente, faça bolo de sabores diferentes, congela fatia. Às vezes, num lanchinho, você tem aquele bolo ali para tirar para a criança. Congela, faz pão, faz biscoito, às vezes traz essa criança até para o momento da preparação, se for possível, de repente uma vez por semana. Isso, além de aproximar a criança da comida, aproxima a criança da família. Além de tornar o preparo dos alimentos mais prazeroso, é fundamental estar atento a outros detalhes que fazem toda a diferença na rotina alimentar das crianças. Trabalhar, sim, a apresentação com os cuidadores, se alimentando daqueles alimentos saudáveis, trabalhar a oferta no dia a dia, mesmo que a criança não aceite, deixa ela olhar para aquele alimento no dia a dia, para normalizar a presença daquele alimento no dia a dia e ver que tipo de alimento ela gosta, porque não adianta, por exemplo, se a criança não gosta de alimento molhado, né, alimento pastoso, eu não vou ficar insistindo, de repente, em oferecer uma cenoura em purê, né, eu vou trabalhar a cenoura raladinha, de repente, se ela gosta mais seco, trabalha essa cenoura ralada numa farofa. Então é importante também saber qual a preferência, a característica do alimento que essa criança quer, para a gente aproximar os alimentos que ela não gosta. E assim descobrir como ela quer esse alimento que inicialmente ela não gosta, de repente ela vai gostar. Só precisa apresentar da maneira que ela prefere. Com essas dicas, fica mais fácil garantir uma alimentação saudável para as crianças, promovendo hábitos equilibrados e evitando os ultraprocessados. E nós vamos ver agora os últimos recadinhos do dia. Então, vem conferir aqui comigo na tela Aldair de Serrolândia, na Bahia. Boa noite, Daiane. Feliz Dia Internacional da Mulher para você também, Aldair. Eu tenho 6 mulheres que são muito importantes para mim, que são minhas noras. Amo cada uma delas do jeitinho que elas são. Sandra, Daniela, Camila, Margarete, Camila, Daniela e também a Fernanda. Um abraço para elas então, Aldair. Quem mais participa é Elias Alves, de Castanheira, no Mato Grosso. Boa noite, Daiane. A minha homenagem é para minha linda esposa, Isilda Fátima Cavalheiro. O que mais admiro nela é a sinceridade e o amor ao próximo. Ela é um exemplo de ótima esposa e uma excelente mãe e uma vovó apaixonada pela nossa netinha, Maitê. Que bacana, Elias. Um abraço para você, um abraço para sua esposa também. Bom, gente, o Revista Novo Tempo desta sexta-feira já está terminando, mas na segunda a gente volta com muito mais boa notícia para você às 7 da noite, tá bom? Obrigada pela sua companhia, tenha um excelente sábado, abençoado fim de semana e a gente se encontra. Tchau, tchau!